Eu aceitei o desafio de explicar de forma bem resumida o complexo processo que a sua mente e seu corpo desenvolveram paralelamente em 5 etapas durante a milenização do seu sistema nervoso. Para entender o que é milenização, imagine um fio desencapado que começa a ser envolvido com aquela parte de plástico. E isso dura desde a gestação até por volta dos 5 anos de idade. Durante as 5 etapas da milenização, você com certeza passou pelas dores da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da exclusão, que ficaram registradas no seu sistema nervoso. E esse processo moldou tanto a sua mente quanto o seu corpo como ele é hoje. Por isso é que pelo formato do seu corpo, dá para saber que tipo de mente você tem. E sabendo que tipo de mente você tem, você consegue descobrir por que você age e reage de determinada maneira diante dos seus problemas. Sejam eles referentes à sua saúde, ao seu trabalho, às suas finanças, ou até mesmo aos seus relacionamentos. A primeira das 5 etapas começa no útero. E quem passou por uma gravidez complicada tende a ter os traços com um corpo mais magro, com muita energia na cabeça e pouca energia no restante do corpo. São pessoas extremamente racionais e lógicas, não gostam de contato e falam pouco. São muito criativas, mas pouco executoras. Elas odeiam incomodar e por isso não são muito comunicativas. Quem tem esse traço muito alto não gosta de se expor e morre de medo de ser rejeitado. Essa relação do útero com as percepções inconscientes do bebê ocorre por conta do estado fisiológico da mãe, que se altera quando ela passa por algum desconforto intenso ou um trauma na gestação. E sempre que o estado emocional dela se altera, o estado fisiológico também se altera, fazendo o corpo dela mandar menos sangue para o útero, por exemplo, deixando ele frio, duro e desconfortável para o bebê. Com isso, toda vez que o bebê tenta existir, ele se sente rejeitado. Então ele canaliza a sua energia para a cabeça, que é onde ele está concentrado o processo de milenização. Vamos para a segunda etapa, que é quando a criança nasce. E conforme a sua fase de amamentação, ela desenvolve traços de um corpo com um formato mais arredondado, muitas vezes até com aspectos infantis e um olhar que conecta muito. São pessoas extremamente comunicativas, adoram contato com pessoas, não conseguem ficar sozinhas muito tempo, são extremamente sentimentais e morrem de medo de serem abandonadas. Com a terceira etapa da milenização da coluna, o corpo se desenvolve em forma de triângulo invertido, maior em cima e menor embaixo. Até o rosto fica triangular com o queixo mais pontudo. Nesta fase, a criança já controla bem o tronco, mas ainda não tem controle absoluto das pernas, porque a milenização da medula ainda não desceu o suficiente. São pessoas extremamente articuladas, gostam de negociar, liderar, criar planos, mas não são pessoas executoras. Elas preferem que os outros façam. Elas mandam muito e realizam pouco. Outra característica importante para a mente desse tipo de pessoa é que são pessoas mais frias, que não mostram seus sentimentos e não têm muita facilidade em se interessarem pelos sentimentos das outras pessoas. E o grande medo dessas pessoas é se sentirem manipuladas ou usadas. Vamos então para a quarta etapa, cujos traços se formam na fase do desfraude, que é quando a criança ainda não tem o controle do esfíncter anal, se sentindo humilhada por fazer cocô nas calças e receber uma bronca ou uma reprovação na frente de outras pessoas. Pessoas assim têm um formato do corpo mais quadrado, preparado para suportar peso e guardar coisas dentro de si. Elas têm um formato do bumbum bem amassado e trancado. Em muitos casos, trancado com tanta força que faz com que os pés se abram quando a pessoa fica parada. Tudo isso para evitar fazer besteira. Por isso são pessoas extremamente metódicas e atentas aos detalhes. São pessoas mais lentas, porém muito fortes e constantes. Emocionalmente são pessoas sensíveis, que sentem, mas que não demonstram. Elas guardam tudo dentro de si. E o maior medo dessas pessoas é serem expostas,
pois isso fará com que elas se sintam muito humilhadas. O último traço que se forma se desenvolve na fase em que a milenização do sistema nervoso atingiu o ponto final da coluna, dando para o aparelho reprodutor sensibilidades novas que até aquele momento a criança não tinha. É nesse momento que a sexualidade surge na vida. Isso faz com que o menino se conecte mais com a sua mãe e a menina mais com o seu pai, formando aquilo que Freud descreveu como o triângulo de Édipo. Essas pessoas, elas têm muito medo de serem traídas ou excluídas das relações. Por isso, elas desenvolvem um corpo e uma mente extremamente competitivos. A menina perdeu seu primeiro grande amor, seu pai, para sua mãe. E o menino perdeu para o seu pai. E por isso, o corpo e a mente ficaram tão competitivos. E como esse traço se forma na fase do surgimento da sexualidade, o corpo ganha formas e aspectos muito atraentes, que por sua vez fazem com que essas pessoas sejam muito exigentes. Um detalhe importante é que o ambiente, as circunstâncias vividas pela pessoa na primeira infância são determinantes para a configuração dos traços que moldam o seu corpo, que para sobreviver vai desenvolver um formato adequado frente ao ambiente e às vivências pessoais. Você percebeu que nas 5 etapas da milenização, para cada dor, o corpo desenvolveu um superpoder? Para a rejeição, criatividade. Para o abandono, capacidade de expressão. Para a manipulação, a persuasão. Para a humilhação, a execução. Para a exclusão, a sedução. É a inteligência inata do corpo respondendo ao ambiente para sobreviver. Como a maioria das pessoas não tem este entendimento, passam a maior parte do tempo vivendo nas suas dores sem explorar os seus superpoderes. Por isso é que elas não conseguem entender por que atraem sempre os mesmos problemas e muito menos como resolvê-los. E é aí que a análise corporal entra, pois pelo formato do corpo da pessoa, o analista é capaz de entender como a mente da pessoa funciona e colocá-la para viver mais nos superpoderes do que nas dores. O corpo explica. Ter acesso a este conhecimento foi uma das coisas que me ajudou a melhorar a minha vida e hoje eu utilizo este conhecimento para ajudar pessoas como você. Olá, eu sou Carlos Ferreira, um dos analistas corporais da Ucavango. Entre em contato conosco e experimente esta verdadeira revolução do desenvolvimento humano.